Roberto Mirunga tá aqui no chat. Ele já mandou uma clássica aqui, que o Nélio é depois do Zico, o cara que mais vestiu a camisa 10 do Flamengo. É verdade isso, Nélio? Não é diretamente assim, né, Fernando? Eu tive a felicidade, acho que foram quase 200 jogos com a camisa número 10, né? Mas eu tive a oportunidade de jogar com outros números também. Mas eu acredito que o próprio Diego, né, que também ficou bastante tempo vestindo a camisa 10, eu acho que o Sávio também tem esses números um pouco maiores do que o meu, vestindo a camisa número 10. Mas eu acho que o jogador que com certeza ganhou mais títulos vestindo a camisa número 10 fui eu. Caramba. Já vou te defender. O cara tá aqui com a gente vai defendendo. O Diego pode até ter vestido mais vezes, mas ficou muito no banco. Exatamente. Vestiu muito no banco. Porque antigamente o 10 botou, tem que estar no campo, tá jogando. Nem que ele entre, se machuque e sai, mas ele tá lá no campo. Perfeito. Então, né? Já ganhou do Diego. Pimba, já tiramos um adversário. O Sávio vou ter que arrumar um álibi. O Sávio, eu que passei verdadeiramente a camisa número 10 pro Sávio, né? Teve até um tipo de honraria e tudo. É mesmo? Porque eu joguei praticamente com a 10 de 91 a 94, quando o Sávio realmente apareceu. E na época, o presidente era o presidente do Flamengo, esqueci o nome dele agora. Márcio Braga, não. Não. Só lembra do Márcio Braga no Flamengo. Fugiu. Mas daqui a pouco a gente lembra. E aí teve lá, ele falou, mas o Sávio tá subindo agora, o Sávio é uma das grandes revelações, você vai ceder a camisa pra ele. Eu falei, não tem problema nenhum, eu jogo com a 9, jogo com a 11, jogo com a 7, porque eu sempre tive essa característica também, né? Kleber Leite. E aí eu sempre tive essa característica de ser um jogador que jogava em outras posições também, não só na determinada. E aí eu passei para ele, depois eu vesti a camisa número 7, ficou tudo bem, sabe? A gente tem a felicidade, né, de poder ter tido a oportunidade de jogar com um jogador da categoria do Sávio, depois foi pro Real Madrid, e um dos grandes ídolos também da torcida do Flamengo. Pô, cara, e você, assim... Então, mandar um abraço pro DJ Henrique Vieira, oficial, também tá aqui. É teu parceiro? Parceirão. Então é ele Gente boa demais. É mesmo? Fina. Que solta a trilha sonora das fera. paradinhas. Se precisar de um DJ, festa com ele, Fernandão. Aí, DJ Henrique Vieira aí. Procura aí no Instagram, essas paradas aí que vai achar. Pode que aí, procurar. parceiro, ganhou uma propaganda boa, hein? Trabalha com o Coringa, né? MC Coringa também. Mesmo? Trabalha com o Coringa, não é boa pessoa. Sacanagem, Coringa é irmão. Bochecha, aí só fera. Porra aí. Thiago Martins. São Maneiro. os caras aí que ele tá junto. Obrigado pela moral. Nélio, tu tá falando do Sávio, não tem nada a ver com o que eu já tinha posto pra gente conversar aqui. E o Sávio deve ter muito visto vocês jogarem, né? Vocês devem ter... Porque, eu nem ia falar disso agora, mas a gente entrou nessa porra. Porque o Nélio faz parte de uma... Eu falei no início, vou falar novamente, porque e quando o Baiano veio aqui eu falei, quando outros vieram eu falei, de uma das gerações, tirando a de 81, a maior geração da história do clube. Ele me contou uma parada aqui dos caras que subiram. Isso não acontece em lugar nenhum. Fala um pouco dessa geração de vocês aí, Nélio. Como é que era? Pô, devia sair na porrada pra jogar. Porra, Fernando, vou te falar. Essa geração já tava junto desde o Mirim, né? Praticamente a primeira categoria do Flamengo, né? E aí, subindo, infantil, juvenil. E aí foram chegando outros grandes jogadores também. No caso, o próprio Marcelinho. O Júnior Baiano também veio de fora. Né? Paulo Nunes, que veio lá de Goiás, enfim, acabou, cara, se tornando aí, como você falou, tida, né, pelo Flamengo, depois da geração de 80, né, a geração do Zico, como uma das gerações mais promissoras, né, que o Flamengo teve na sua história. E a gente ganhou tudo na base, cara. Ganhamos tudo, tricampeão carioca de infantil, juvenil, bicampeão, juniores ganhamos a primeira Taça São Paulo, né, em 1990, o Flamengo até então, mesmo com a geração Zico, não conseguiu vencer, e a gente conseguiu ganhar a primeira Taça São Paulo, cara, e realmente era difícil, tinha jogos, porque alguns já faziam às vezes parte do profissional, tinham que descer, ou era juvenil, já jogavam nos juniores, então tinha muito isso, né, o Flamengo sempre teve muito esse intercâmbio, e às vezes tinham jogos que tinham 14 jogadores. Como é que colocam os 14 para jogar? Quem era o treinador?
Toninho Barroso, né, na época. Já era o Toninho Barroso? Era o Toninho Barroso e o Ernesto Paulo, né? Depois assumiu dali do juvenil pro júnior. Nós fomos campeões com ele treinador. E às vezes não dava para colocar todo mundo. E ainda tinha os outros também que jogavam, que eram assim, porra, incríveis. Tinha o Celé, tinha o Mário Carlos, tinha o Tita. Assim, jogadores, o próprio Tinho, Luiz Antônio, assim, cara, jogadores que a gente dava, o próprio Flamengo dava como jogadores assim excepcionais e, infelizmente, alguns desses grandes jogadores também não chegaram ao profissional, né? Ser grandes jogadores no time do Flamengo, mas Sim. sem dúvida nenhuma um grupo assim muito homogêneo de grandes jogadores que a gente teve a felicidade de jogar junto. Caraca. Nesse jogo, a final foi contra quem na Taça São Paulo? Juventus. Juventus de São Paulo, que é um time tradicionalíssimo lá em São Paulo, né? Sim. E tinham grandes jogadores, né? Jogadores, assim, maravilhosos. E a gente acabou passando, né? Acabamos passando pela Portuguesa, que tinha um timaço, né? O Denner, no caso, fazia parte daquele time. Tinha Bentinho, Denner, Simval, Tico. E a gente acabou passando por eles, semifinal, ganhamos nos pênaltis. O Adriano, o goleiro nosso, agarrou 3 pênaltis. E aí fomos fazer realmente a final contra o Juventus. Porra, aí... No ano seguinte, a Portuguesa foi campeão com todos esses jogadores. Caraca, é mesmo? Pô, no ano seguinte. Não, Pô, isso timaço. Pô, tá O Denner, o Simval, o Bentinho, né? Que foi um grande jogador. Bentinho depois jogou no Botafogo, jogou no São Paulo. Sim. Jogava com o short lá em cima. Ele ia de moto. Ele ia de moto pro Ele treino. ia pôr de moto pro treino. Você não tava no Botafogo. Que jogador diferenciado. Era brabo pra caramba. O Simval também, né? Jogou no Botafogo também. Sim, é verdade. Jogou no Botafogo. O Denner, pra quem não sabe, quando estava no Vasco, sofreu um acidente de carro. Enfim, até passei. Indo treinar. Tinha treino. Não. Tinha treino no dia, passou um engarrafamento, enfim. Na Lagoa. Infelizmente, se foi dessa forma. Caramba, assim, a gente vai emendando uma parada na outra e... Mas temos conversa aí. Não, né? Muita coisa junto. Aí. E tu me falou uma parada que, pra quem não tá inserido no mundo do futebol, pode achar até que é um absurdo. Porque isso é um absurdo de forma positiva. Quantos jogadores subiram pro profissional desse time de vocês, né? Ele fala, por favor. Foram 14, né? Na época, assim, uma coisa assim que ninguém acreditava. Praticamente o time todo base subiu, né? O time que foi campeão, todos subiram. E ainda tinha uns que faziam parte, né, daquele elenco. E aí subiram. Alguns treinavam, né? A gente sabe como sobe, assim, profissional. Uns completavam treino e outros, mas todos praticamente tiveram oportunidade, porque o Jair Pereira, que era o treinador na época, e o Flamengo estava numa competição importantíssima, que era a Copa do Brasil, que nem se compara com a Copa do Brasil de hoje, que ninguém queria jogar praticamente, falava os times não acreditavam muito na competição, e o Flamengo acabou ganhando, né? Foi a segunda. A primeira, acho que o Inter ganhou, e a segunda, o Flamengo acabou ganhando em 1990. Para você ter uma ideia, existe uma foto, já vou repetir, existe uma foto emblemática no Flamengo, acho que está lá até hoje. Está lá até hoje, do Júnior, né, que foi o grande capitão e maestro de 92 do Brasileiro. E uns 8 ou 9 jogadores, não é isso? Faltaram alguns naquela foto ali, faltou gente. Acho que faltou o Fabinho, acho que o Luiz Antônio, acho que faltaram uns 3 ou 4, Fernando. Todas as gerações que vieram pós esses caras cresceram olhando para aquela foto, Selmo. Que tinha uma foto do Júnior, como se ele estivesse falando para eles. Isso. E todos eles perfilados um ao lado do outro, todos vestidos com a roupa de jogo. Cara, aquela foto ali... Acho que foi daquela foto que veio aquele slogan craque que o Flamengo faz em casa. Foi dali? Eu acho que já em 1980, eu acho que tem uma foto parecida com essa. Por isso de 80. que fala que é a segunda geração, né, após Zico. E ali eu acho que já tinham esse slogan. Caraca. Esse slogan. Craque Flamengo faz em casa. E aí tiraram uma nova, né? Da nossa geração de 90... para ficar emblemática lá também. Todos que chegavam, era uma foto que todo mundo via, né? O Flamengo continua fazendo. Não, cara, assim, é uma parada fora do normal. O problema é que
foi o que nós falamos aqui, né? Faziam 4, 5, 6, 7 grandes jogadores, né? Hoje a gente tem um pouco essa... Dificuldade. Um pouco capenga, né? Ainda continua, mas não de quantidade, né? Nery, como é que era a relação? Você estava falando que vocês pegaram desde mirim até o profissional. Como é que era a relação de vocês, dos jogadores daquela época, né? Assim, concentração, em viagens. O que vocês faziam, né? Cara, nosso grupo, assim, como todo grupo, né? A gente já viveu isso tudo, foi o Fernando também, a gente acompanhava. Tinha os mais tranquilos, tinha os mais problemáticos, isso aí todo grupo tem, né? Assim, mas desde mirim já? Já, porra, desde mirim. Do mirim, principalmente. Eu tenho tanta responsabilidade. Isso aí. E assim, eram assim, jogadores assim, que a gente fala até hoje, né? São jogadores que tinham muita personalidade, né, cara? Muitos, assim, Djalma, próprio Luiz Antônio, Fabinho, Marcelinho. Tu. Mas eu era mais tranquilo. Tu era mais assim, devagar? Eu tinha a minha personalidade, mas eu vou tirar meu corpo fora mesmo. Dessa galera aí eu era um pouco mais tranquilo. Tinha Baiano, né? Tinha Marquinhos, que também era tranquilo. O próprio Fabinho. Mas assim, eu acho que muito desse grupo, a gente fala muito, né? Porra, mas muitos desses jogadores poderiam... continuar no Flamengo depois dessa história toda. Depois teve a saída do Djalma, teve a saída do próprio Marcelinho, porque todo mundo queria jogar. E nesse período, assim, de 90 a 92, não tinha muito espaço, né, para garotada. A gente fazia grupo, fazia parte do profissional, mas não tinha muita oportunidade de jogar, porque tinha um jogadores remanescentes, tinha aqueles também que, né, era o Gilmar, que tinha a espinha dorsal, que era o Gilmar, o Gotardo, o Idemar, Júnior, o Zinho, que não saía nunca do time, e o Gaúcho. E o resto era enxertado com a molecada. Mas eu acho que muito dessa saída deles foi por tentar querer jogar também nos seus clubes, porque no Flamengo, muitos deles também não tinham assim, muita oportunidade, porque praticamente tinham um time titular. Não, a parada é muito... Imagina o coletivo de vocês. Exatamente. Ninguém queria sair. Não tinha essa. O bicho pegava, Fernando. Pô, eu queria ver um coletivo de vocês na Gávea. O bicho pegava. Pô, e ninguém podia chegar no Júnior. Né? O Júnior não podia tocar nele. Irmão, o Gotardo devia dar porra de todo mundo. Pegava. Baiano, porra, era... Baiano não batia. Nessa época não. Ele era bonzinho? Nessa época não. Ele mordia a língua aqui, ó. Nessa época... Que ele mordia a língua de lado. Tu tava no ataque, viu o Baiano mordendo a língua? Bom, mas vou te falar, cara, esse era o Baiano até hoje, né? O Baiano é irmãozaço. Isso. E é um cara que eu tenho o maior respeito por ele, porque era um cara que cobrava as brigas da galera mais nova, que também chegava junto, né? E assim, o Baiano era foda. Dava porrada em mim, o Baiano já chegava. Aí dava no Baiano, eu também chegava. Então, assim, a gente criou uma amizade muito grande. Por isso também, até hoje, a gente comenta muito sobre isso. É um ser humano espetacular. Pô, não, o Baiano é sensacional. Pô, e muito legal, porque é uma relação competitiva ao extremo entre vocês. Mas ao mesmo tempo tá todo mundo ali junto, todo mundo chegou. Não tinha essa porra. E daí ia explodir no profissional, você ser não tinha frescura e eram os caras dentro de campo eram brincadeira, né? Você pegar o Djalma, pegar o Marcelinho, Fabinho, o próprio Luiz Antônio, né, cara, que não teve assim muita oportunidade. O Antônio era diferenciado. Marquinhos, os caras eram... O Piá é da mesma geração. Piá também. O Piá é um pouquinho mais velho, né? O Piá é 69, mas na época jogava junto com a gente também, enfim. Pô, tá maluco, não. Se deixar a gente ficar falando só desses caras, a gente vai ficar aqui até amanhã. Porque é uma parada que não dá pra entender. Comparado a todas as gerações pós vocês, a geração que eu joguei também tinha um monte de cara virou. Alessandro, Juan, Júlio, eu, Cássio, sei lá, deve ter outros, Reinaldo, Lê. Mas, não passa nem perto vocês. Uma parada assim absurda, em que sobe em 14, cara. É piada. Eram quase 14 jogadores que subiram de uma vez só. Não, é piada. De uma vez só. Piada. E já chega ganhando o campeonato a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, A gente...
O Piá já era o lateral, né? Tinha o Nelson, mas o Piá já jogava também. O próprio Baiano, acho que jogou também, já era titular. O Rogério. Rogerão. Vamos falar do Rogério Rogerão. também, que fazia parte desse elenco nosso também. Assim, porra, os caras eram diferenciados, cara. Realmente, uma geração de ouro do Flamengo. Irmão, agora vamos entrar aqui onde a gente quer saber de verdade.